Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Revista. Atualmente, as pessoas têm ficado cada vez mais expostas na internet. Com a velocidade que vídeos e fotos correm, de computador em computador, de celular a celular, fica difícil ter controle sobre os conteúdos que são compartilhados. Quando isso envolve crianças, a situação é mais delicada ainda. Pouco se comenta sobre quais são os direitos que os pequenos têm sobre as imagens divulgadas na rede. Será que os pais estão tendo cautela ao postar fotos e vídeos dos filhos nas redes sociais? Quais são os reais direitos de imagem da criança, tanto na internet quanto na publicidade infantil? Para entender melhor sobre o assunto, eu converso com o professor de Direito Magno Moisés de Cristo. Professor, muito obrigado por participar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço vocês pela oportunidade em poder participar e colaborar de certa forma. Professor, existe alguma lei que protege as crianças? Quais são os direitos que ela tem? Por exemplo, alguém posta um vídeo sem o consentimento dela ou quando ela não tem consciência, ainda não pode tomar as próprias decisões. Futuramente, o que ela pode fazer em relação a isso? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, é muito interessante a sua pergunta, porque pouca gente sabe, mas na mídia, no Brasil, nós temos uma grande gama de leis que protege o direito à imagem da criança. Desde a Constituição Federal, que passa de maneira explícita ou implícita algumas normas que regula a imagem da criança, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre várias leis esparsas também que tratam do assunto, e o Código de Ética também da publicidade trata a respeito do assunto. Então, se a gente for pegar de uma maneira bem geral, a Constituição Federal, no artigo 149, ela já trata o fato da exposição da criança em eventos de mídia televisiva, mais voltado para telenovelas e apresentação de programas. Nesse caso, eles consideram que realmente é uma amostra da criança, que a criança está, de fato, se tornando pública. E para isso eles exigem que tenha uma autorização, a própria Constituição pede que exija, que se tenha uma autorização de um juiz competente para a participação da criança naquele programa. Então, quais são as opções que os pais têm? Como que eles podem fazer para poder proteger essa criança, para ficar consciente em relação a isso? Na verdade, a criança, quando ela está exposta, tem-se que buscar por qual meio a criança está exposta. O pai, quando vê o filho em uma situação dessa, ele pode requerer ao judiciário que retire a imagem, que desvincule a imagem da criança e, se conseguir identificar, pode-se inclusive requerer algum dano à imagem da criança, pode requerer alguma reparação. O grande problema ocorre no caso de que, na grande maioria dos casos, não consegue se identificar a partir de onde proveio o vídeo, a foto, que consegue denegrir. Muitas vezes são postadas pelas próprias crianças. Então, aí já seria algo feito em âmbito familiar. Então, nesse caso, já tem uma restrição maior o que os pais podem fazer. Depende deles, dentro de casa. No outro caso, em que a criança está sendo exposta por um terceiro, nós encontramos o caso que pode-se buscar ao judiciário a identificação da pessoa que fez a divulgação da imagem da criança e, posteriormente, requerer alguma reparação. Professor, nós vimos aí na semana passada, mais ou menos, o Procon notificou o site de vendas de roupa da marca do apresentador Luciano Huck. A venda de camisetas infantis com dizeres considerados por inúmeros internautas inadequados para esse público. Isso aí expôs muitas crianças, que vestiam as camisetas no catálogo do site, provocando aí uma certa indignação nas redes sociais. Casos assim aumentam a exposição das crianças com a repercussão em jornais e internet. E a nossa equipe foi até as ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Você acha que a exposição de crianças na internet pode gerar algum risco? Depende de como que é feita essa exposição, né? Você expõe uma foto de uma criança sensualizada por um meio de um veículo de grande, que a pessoa tem exposição, né, como a internet, televisão, você pode estar prejudicando essa criança, expondo ela a riscos, né? Querendo ou não, influencia muita gente que é de errado, que mexe na internet, a ver essas fotos e a fazer alguma coisa de errado com essa criança. Eu acho que não. Eu não acho que você pode se deixar moldar pelo o perigo que a sociedade representa, não, entende? Se a criança tirou foto, você tem orgulho do seu filho, você vai mostrar seu filho para os seus amigos, entende? Você não pode deixar de viver, deixar de prestigiar seu filho porque você acha que alguém está olhando ele torto, sabe? Esse alguém tem que parar de fazer o que está fazendo, não você. Interessante.
Professor, a gente viu aí, né, fugindo um pouco do tópico do primeiro bloco, da primeira parte da nossa entrevista, as crianças são muito exploradas aí em trabalhos de publicidade com modelos mirins. Quais são os direitos e riscos que eles têm nesse tipo de trabalho? Na verdade, é interessante a gente colocar, antes de qualquer resposta, que no Brasil o trabalho do menor é proibido. A Constituição proíbe o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Quando nós encontramos, que a gente vê em telenovela, em desfiles, crianças produzindo esse tipo de trabalho, a fonte que eles buscam para poder sustentar esse trabalho é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 138, que permite, com exceção, esses tipos de trabalho. Na verdade, o trabalho artístico, então, é permitido, os demais trabalhos não. Então, por meio da convenção, consegue-se alvará por uma autoridade competente, um juiz ou da Vara da Infância e Juventude, ou um juiz do trabalho, que pode conceder o alvará para a criança fazer aquele tipo de trabalho. Com relação aos direitos que a criança tem, como qualquer outro trabalhador, a criança tem todos os direitos assegurados, mas também a criança tem que ter assegurado o desenvolvimento físico, mental, moral. Se a gente for observar, é a questão da maturidade da criança. Desenvolvimento do dela desenvolvimento como pessoa da criança. mesmo, né? Esse Então crescimento. ela precisa ter o físico, moral, mental, espiritual e social. A criança precisa ter assegurado no ambiente de trabalho todos esses aspectos para ela poder desenvolver o trabalho dela com exatidão. E isso está aí especificado em contratos, porque não se fala sobre isso. Na verdade, os contratos são muito abstratos justamente por não haver no Brasil uma legislação específica para regular esse tipo de trabalho. Então, a convenção, ela simplesmente sugere que a autoridade deve analisar o pedido e expedir o alvará. Contudo, os meios que o juiz utiliza são meios subjetivos. Então, um juiz pode entender uma coisa, um outro juiz pode entender outra completamente diferente. Então, tem uma coisa fixa, determinada, né? O ideal é que se venha descrito no contrato para que seja assinado, seja acompanhado pelo Ministério Público e pelos pais das crianças, para que assim ela não possa sofrer nenhum abuso em relação aos seus direitos. O grande problema que nós encontramos nesse sentido são os riscos, porque como está nessa seara subjetiva do juiz, nós encontramos o fato de não ser descrito, elencado no alvará, quais são as obrigações do empregador. E com isso ocorre a exploração da mão de obra infantil. Agora, quando tem um caso em que acontece um resultado diferente do esperado, por exemplo, acabou de sair aí o caso do Luciano Huck, né, no site dele, houve roupas aí que foram colocadas em crianças e que eram um pouco distantes. A criança colocando uma roupa que era uma propaganda de algo meio fora daquele padrão de idade. Sim. Quando o caso é fora do esperado, o que os pais podem fazer? Também no caso da Vogue do ano passado, por exemplo? No caso da Vogue, eles tiveram uma ação do Ministério Público pedindo a retirada das revistas de circulação. E um fato que eu achei interessante foi o fato de que em um curto espaço de tempo, da Vogue foi em 2014, acho que 2014, foi né? ano passado. Pois é. E nesse caso da Vogue, nós precisamos ter a intervenção do Ministério Público para poder exigir a retirada das revistas. Já no caso do Luciano Huck, do caso da grife, foi a própria população que constatou os dizeres da camisa e achou que aquilo poderia ser vulgar para uma criança e tal. Então, em um curto espaço de tempo, a sociedade parece que acordou para essa exploração que já vem há muito tempo com o público infantil. Então, uma característica que eu achei bastante interessante foi a participação do povo em solicitar e acordar. Poxa, não é assim que pode se fazer. Calma lá, vamos observar direitinho e tal. E foi um aspecto bastante interessante comparando os dois fatos. Então, digamos que a palavra-chave seja o equilíbrio, né? E ficar atento aí para essas coisas. Com certeza. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Há mais de 15 anos, o casal Sebastião Salgado e Lélia Vanik criou o Instituto Terra, que se dedica ao desenvolvimento sustentável da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Conhecido como um dos maiores fotógrafos do mundo, Sebastião Salgado esteve em Belo Horizonte ao lado da esposa, para poder falar sobre a crise hídrica. A equipe do Revista não perdeu essa oportunidade e foi conversar com os dois para saber os detalhes do documentário O Sal da Terra,
que concorreu ao Oscar deste ano na categoria de melhor documentário. A direção do documentário O Sal da Terra é do alemão Wim Wenders e do brasileiro Juliano Ribeiro Salgado, filho de Sebastião Salgado e Lélia Vanek. O longa retrata um pouco da vida do fotojornalista. O filme é um pouco a história da minha vida de fotógrafo durante 40 anos. Aliás, não é um filme nem de fotografia. É um filme sobre uma filosofia de vida de alguém que teve a oportunidade de presenciar uma grande parte dos eventos principais desse momento histórico que eu tive a oportunidade de viver. Eu diria até que esse filme é um pouco um ponto de vista em relação ao mundo, às coisas que aconteceram no mundo. E é o ponto de vista dele, que viu, que fotografou, que viveu. Então eu acho que é assim, muito mais do que a história de um homem ou a história de um fotógrafo. O mais recente livro publicado por Sebastião Salgado, Gênesis, rendeu exposições em todo o mundo. O trabalho foi realizado durante as viagens por 30 lugares diferentes que nunca foram transformados pelo homem. Uma viagem que eu fiz a pé no norte da Etiópia durante 2 meses, fiz 850 quilômetros de caminhada. A Lélia me encontrou a 350 quilômetros do fim e ela fez também a pé 350 quilômetros. Então foi uma viagem fabulosa que eu fiz nas montanhas da Etiópia a pé, porque eu não tinha estrada. Mas tiveram tantas outras, então difícil de eu eleger realmente um. Galápagos foi uma experiência, foi a primeira reportagem de Gênesis, foi uma experiência realmente única, porque estar nesse santuário com os animais e tudo foi uma coisa assim muito maravilhosa. Casados há 47 anos, Sebastião e Lélia sempre trabalharam em conjunto. Novos projetos já estão em vista. O lançamento de 2 novos livros que também vão se tornar exposições internacionais. Nós temos um livro novo saindo agora, a Lélia acabou de desenhar, um livro sobre o café, que eu trabalhei, até comecei antes do Gênesis, terminei depois do Gênesis. Um livro onde eu trabalhei em 10 países diferentes e vai ser lançado agora no dia 1º de maio na Expo, na Exposição Universal em Milão. Um segundo livro que deve sair agora em março, mas que é uma reedição do meu primeiro livro de fotografias, o primeiro livro que a Lélia desenhou também, e esse sai em março. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. O documentário Sal da Terra está em cartaz nos cinemas de Belo Horizonte desde a última quinta-feira. Aproveite, hein? Nós vamos fazer uma rápida pausa, só que ainda tem muita coisa bacana para você. No próximo bloco, veja quais são os benefícios do feijão, alimento tão presente na mesa dos brasileiros. Conheça também a tecnologia por trás das atrações dos museus de Belo Horizonte. Não saia daí, até já!